é digno de honra, de glória, de louvor. Daqui a pouco nós voltaremos a ouvir o pastor Joey Vasconcelos, lembrando, frisando para os irmãos, ele compõe, faz parceria com um dos maiores nomes da música sacra, evangélica, mundial, pastor Ron Kenoly. E é uma alegria contar com o Joey entre nós aqui esta semana, como eu disse hoje, na celebração da Ceia do Senhor, e na próxima terça no culto de ensino, culto da palavra. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, vamos refletir nela já. Depois da reflexão bíblica, a gente vai para o momento do ofertório e para o momento célebre da noite, que é a celebração da ceia do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Versículos de número 13 ao versículo de número 17. Versículo 13 a 17. Mateus capítulo 3. Deixa eu falar para os irmãos. Olha, essa semana nós tivemos uma semana intensa. Quinta-noite houve normalmente aqui o culto dos milagres. O poder de Deus está se revelando sempre aqui em cada culto. Quinta-feira é um culto especial. Nós estamos fazendo a campanha de propósitos. E está uma bênção, tá? Nós temos recebido já testemunhos de alguns irmãos que fizeram propósitos com o Senhor e o Senhor já lhes respondeu, tá certo? Na sexta noite começamos o primeiro módulo do perfil, programa de formação e instrução de líderes. Tivemos aula sexta noite, uma aula, sábado pela manhã 2 aulas, sábado à tarde mais 2 aulas. Ontem à noite nós tivemos aqui uma reunião com uma palestra interessantíssima sobre o obreiro lidando com o estresse. Eu falei com os irmãos aqui que eu não sou estressado, eu sou a calmaria em pessoa. Vocês estão indo pelo quê mesmo? Tá? Tivemos ontem a palestra do Dr. Eliezer Araújo. Hoje pela manhã tivemos mais 2 aulas. Foram mais de 80, não é isso, Zé? Mais de 80 inscritos no programa de formação e instrução de líderes das mais diversas denominações, certo? Alguns irmãos que vieram de Salvador, temos um jovem que veio lá de São Paulo, ele está entre nós ali, fica em pé por gentileza, está ali o jovem que veio de São Paulo para participar conosco do perfil. Deus abençoe, seja bem-vindo, tá? Foi excelente o primeiro encontro, o primeiro módulo. Dia 29 e 30 de outubro, nós teremos o segundo módulo do perfil, com mais algumas aulas. E se o irmão desejar se inscrever para este primeiro período do perfil, ainda está em tempo, certo? Aquele que não se inscrever para o segundo módulo, aí para o terceiro já não será possível, porque não tem como você perder o primeiro e o segundo e fazer só o terceiro. Mas faça isso, foi de grande valia. Hoje pela manhã tivemos a Escola Bíblica Dominical, paralelo ao encontro do perfil, e Deus tem sido glorificado e nós enriquecidos pela sua presença e pelo ensino da sua palavra. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 13, diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Diga amém.
Coloque a mão no peito, por favor, diga comigo: Senhor Jesus, sem a tua presença, não vale a pena permanecer aqui. Então, eu faço questão da tua presença neste lugar. Fala comigo. Amém. Meus amados, nós estamos, como eu disse há pouco, numa noite de celebração da ceia do Senhor. Refletir na palavra agora, mesmo porque já são 7h15, e depois nós vamos celebrar a ceia, é porque eu gostaria que você entendesse comigo, se quiser manter sua Bíblia aberta no texto que lemos, tanto pode quanto acho que deve. Eu quero falar sobre a maior marca de uma igreja. O Senhor me deu essa palavra um dia desses atrás, e eu ministrei numa igreja que estava aniversariando, e na verdade a palavra o Senhor me deu enquanto eu saí daqui e fui lá para ministrar. Chegando na porta da igreja, Jones ainda perguntou: o senhor vai pregar o quê? Eu disse: não sei ainda. E quando eu entrei, o Senhor me trouxe essa palavra, e hoje à tarde eu perguntei a Deus sobre o que falar aqui hoje à noite, no momento da Santa Ceia. E enquanto eu descansei um pouco, porque afinal de contas, eu sou crente, mas não sou anjo, eu também canso, eu acordei com esta palavra saltitando na minha alma, e Deus me inquietando, para fazer-me relembrar e conscientizá-los que uma igreja precisa ter marcas que fazem com que ela se destaque enquanto igreja do Senhor Jesus. Se nós começarmos pelo Antigo Testamento, vamos perceber que desde as páginas veterotestamentárias, Deus sempre manifestou o seu interesse de separar para si um povo que o representasse. No Antigo Testamento, este povo é chamado de congregação dos eleitos, ou Beit Knessia, que dava a ideia de um povo a quem Deus não apenas separou para si, mas através deste povo Ele fez manifestar a sua presença para o mundo. Ao longo do Antigo Testamento se percebe que Israel, entretanto, não entendeu o projeto de Deus quando lhe escolhera como nação diferente das demais nações, para ser o povo santo de Deus. Então, a partir do profeta Jeremias, a Bíblia mostra quando o Senhor decide eleger outro povo, mas não um povo de nacionalidade específica, mas um povo, conforme repetidas vezes citado no Apocalipse, um povo de toda tribo, raça, língua e nação. E a partir de então, Deus trataria direta e especificamente com este povo, tornando-se conhecido a todos os homens através do povo que ele elegera para si. A este povo, a Bíblia, nas páginas do Novo Testamento, chama de tirados para fora, eleitos, eclesia, ou povo separado. O Senhor Jesus, numa das suas abordagens mais diretas, diz assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É extraordinário lembrar que este povo, a igreja, eu friso isso sempre e vou repetir, é um culto de devoção e de memória ao sacrifício de Jesus. Este povo não é especificamente um povo identificado por uma placa denominacional.
Este povo é identificado pela marca do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, o que testifica, atesta, que nós somos a propriedade exclusiva de Deus. Voltando para Mateus capítulo 3, é interessante lembrar que aqui a igreja ainda não havia sido estabelecida. A igreja ainda não havia sido instituída. Ela é estabelecida no Calvário, inaugurada em Pentecostes. Mas há em Mateus capítulo 3 uma antecipação, uma antevisão da igreja. Surge no cenário da Galileia, nas regiões do Rio Jordão, na causticante Palestina, um pregador diferente. Ele era diferente de tudo que já se manifestara entre os mais de 400 movimentos religiosos de sua época. Por que era diferente? Primeiro, porque João Batista não demonstrou qualquer interesse de chamar a atenção para si enquanto pregador. Ele era precursor, ele era o preparador do caminho. Portanto, embora o pregador fosse ele, a atenção tinha que se voltar para aquele que viria depois dele. E ele diz assim: eu vos batizo em água para o arrependimento, mas depois de mim vem um maior do que eu, do qual não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. É interessante que este de quem João falava, a quem ele afere a frase maior do que eu, era primo de João, mas João não sabia que ele era o próprio Messias. Porque embora João Batista, enquanto primo, parente, conhecesse a Jesus e de certa forma convivesse com ele, João não sabia ainda que Jesus era o Messias. Como João o identificou? Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo João, capítulo 1, repito, versículo 32. João Batista diz assim: aquele que me enviou a batizar me disse que aquele sobre quem repousasse o Espírito Santo e permanecesse, esse seria o Messias. A partir desse sinal que Deus dera a João, todas as vezes que alguém chegava para ser batizado por ele, João não olhava mais para o rosto do indivíduo, João olhava em cima da cabeça. Todo mundo que João ia batizar, ele olhava acima da cabeça. Se o Espírito descer, é esse. E vieram multidões, porque a Bíblia diz que as multidões vinham de todas as regiões adjacentes do Jordão. E João olhava, e nenhum deles era o Messias. De repente chega um primo, o filho de Maria, parente. E quando João olha para ele e vê o Espírito repousar sobre ele, aí João diz: é você. Eu não posso te batizar. E Jesus deixa para que se cumpra a justiça. João diz: não, sou eu que tenho que ser batizado por ti. Jesus disse: deixa. Embora, como eu disse há pouco, aqui, a igreja ainda não havia sido estabelecida enquanto igreja. Havia uma multidão que se reunia para ouvir João Batista, e a pregação dele não era a mais interessante que se poderia ouvir. Que a pregação de João se resumia a uma palavra. Versículo 2: metanoia. Sabe o que é isso? Muda de vida. Essa era a pregação de João: muda de vida. Você quer entrar no reino? Você quer ser abençoado? Você quer descer as águas batismais? Muda de vida. Arrependei-vos é o termo, metanoia. Arrependimento não é comoção, não é remorso, é mudança de atitude, mudança de postura, atitude diferente em relação ao pecado. A mensagem de João não era venha como está, a mensagem de João é mude e venha. Mude e venha. Mas veja
que apesar disto, uma multidão ia a ele para ser batizada. E é isso que me encanta, porque nos versículos que nós lemos, nós encontramos 3 detalhes que devem marcar uma igreja. Eu tenho ido às maiores igrejas do mundo. Algumas delas são de um luxo espetacular. Poltronas individuais e acolchoadas. Igrejas climatizadas. Tem igrejas que a estação do metrô para no pátio do templo. Há igrejas que o estacionamento comportam centenas de carros. São igrejas para investimento de milhões. Mas, por mais ricas que elas sejam, se elas não tiverem as 3 marcas que nós encontramos nesses versículos, elas não prestam enquanto igreja do Senhor. É forte a colocação. A primeira marca que faz uma igreja se destacar é Jesus congregar nela. Jesus congrega na igreja onde você cultua? Veja que Jesus faz questão de ser membro da igreja que João pastoreava. Jesus vai para ser batizado por ele. Ele torna-se membro efetivo do ministério de João Batista. Esta igreja pode ter bons pregadores, um excelente ministério de louvor, projetos ousados, mas se Jesus não congregar aqui, não compensa permanecer nela. O que lhe atrai a este lugar não é a eloquência dos pregadores, a simpatia dos pastores, a eficiência do ministério de louvor, a ousadia dos projetos. O que lhe atrai a este lugar é Jesus de Nazaré presente em cada culto. Aleluia! Nós não podemos ignorar isso. Nos enganamos com coisas tão superficiais e materiais. E Jesus, na verdade, nem depende da suntuosidade do prédio para estar presente. Ele só espera a disposição dos corações. Eu ouvi uma certa feita o testemunho de um irmão. Ele era negro e queria congregar numa igreja racista, uma igreja elitizada e racista. Negros não congregavam nela. E ele procurou o pastor e disse: eu quero ser membro aqui. O pastor disse: rapaz, desiste disso. Essa igreja não aceita pessoas da sua cor. Outros já tentaram e não conseguiram. O irmão disse: eu vou orar e vou congregar aqui. O pastor disse: então ora. O irmão orou e depois de umas semanas ele voltou e disse: pastor, orei. E aí? Jesus disse que é para eu desistir de congregar na tua igreja. Não te falei? Até Jesus entende que não lhe cabe aqui. Isso é verdade, pastor, mas ele não disse só isso. Disse mais o que, irmão? Disse que ele também tentou congregar na sua igreja e não conseguiu. Se Jesus não congregar aqui, não vale a pena vir para cá. O que eu estou lhe dizendo é sério. O que eu estou lhe dizendo pesa sobre os meus ombros enquanto pastor da igreja. Mas só vale a pena vir aqui se Jesus estiver. O pastor pode faltar, o pastor pode até mudar, o pastor pode morrer, mas se Jesus estiver presente, vale a pena permanecer onde Jesus está. Por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 16:11 que na sua presença há fartura de alegria. Oh, ei, manjora, manjo, nemiano, nagarra. Primeira marca de uma igreja
é se Jesus congrega nela. Dá uma olhadinha no vizinho e pergunta para ele: você congrega com Jesus? Que igreja você congrega? Você é membro de que igreja? Sou membro da igreja Assembleia de Deus tal. E quem congrega lá? Deputado fulano, vereador fulano, doutor fulano. Que querido? Nada disso muda nada. Quem é o pastor? Ah, se você vai, meu pastor sou da igreja batista tal, meu pastor é fulano. Nada disso muda nada. Se Jesus não estiver presente, é fria. Segunda marca de uma igreja que vale a pena congregar. Veja só, Jesus quer ser batizado por ele. A segunda marca de uma igreja que não pode faltar aqui é se nela o Espírito se manifesta. E saindo ele das águas, diz o versículo 16, desceu sobre ele o Espírito Santo sob a forma corpórea de uma pomba. Jesus congrega aqui. E o Espírito Santo tem liberdade para agir aqui. Vale a pena então congregar nela. Vou repetir, não importa o que ela tenha de nomes, de renomes, de projetos, de estruturas, se Jesus não for membro dela, e se o Espírito Santo não tiver liberdade para agir em cada culto, não vale a pena. Aliás, já fiz menção aqui algumas vezes, algumas pessoas fazem uma interpretação equivocada do texto de Paulo, quando ele diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, e alguém diz que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. O Espírito Santo não é sujeito a ninguém, nem aqui, nem ali, nem além. Ele é pessoa santa da Trindade divina. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8, que ninguém pode segurar o Espírito com a sua mão. E diz em João capítulo 3, versículo 8, que o vento, o Espírito, sopra onde quer. Ele não se deixa governar por nenhum homem. O Espírito Santo é soberano aqui e na igreja de Deus. O Espírito Santo está acima do pastor. O Espírito Santo está acima enquanto autoridade, enquanto poder, enquanto domínio, enquanto comando, enquanto liderança. Ele está acima de todo sistema religioso. E ele pode operar na sua igreja como ele quiser. Aliás, o texto bíblico revela que ele é o adorno da igreja. Ele é o adorno da noiva do Cordeiro. Eu já falei aqui, quando um rapaz em Israel tornava-se noivo de uma moça, ele ia embora, viajava, ia trabalhar, ia organizar o casamento, e ele não podia, não era como aqui hoje, que o camarada vai todo dia na casa da namorada, na casa da noiva, e de vez em quando o pai e a mãe ainda tem que dizer assim: ei, ó, um relógio. Ele não podia voltar para visitar a moça, não, e organizar a casa, mas ele tinha que eleger alguém, a quem a Bíblia chama de o amigo do noivo. Era alguém da sua mais extrema confiança, que no período do noivado visitava a noiva, levando notícias do noivo para ela e trazendo notícias dela para ele. Mas tem dois detalhes. O primeiro é que o amigo do noivo só ia visitar a noiva sob ordem do noivo. Segundo, todas as vezes que o noivo enviava o seu amigo para visitar a noiva, ele tinha que mandar presentes para ela. Eu estou vendo irmã rindo aí. É lá no contexto judaico, tá, irmã? Calma. E não era qualquer presente. Não eram flores. Eram joias. Renova nossos dias como dantes.
Ele tinha que mandar joias para a noiva, porque com aquelas joias ela se adornava no dia do casamento. Agora preste atenção nisso. Veja a segunda marca de uma igreja. Quem é o noivo, queridos, que viajou e foi preparar lugar para a noiva? Jesus. Quem é o amigo que ele enviou para cuidar da noiva? O Espírito Santo. O amigo da noiva não é o pastor da igreja. O amigo da noiva não é o líder da igreja. O amigo da noiva é o Espírito Santo de Deus, que a visita. E quais são as joias que o amigo do noivo trouxe? Os dons espirituais, o fruto do Espírito. E de vez em quando o amigo do noivo afaga a noiva e diz: calma, não chora, não tenha medo, o noivo já vem, ele vem já. Aí o amigo chega para o noivo e diz para ele: a noiva está bem, ela está esperando a tua chegada, aleluia. Só vale a pena congregar numa igreja onde o amigo do noivo está presente. Aleluia. Diga aí, Espírito Santo, tu podes agir na minha vida. Oh, aleluia. Primeira marca de uma igreja: Jesus congrega nela. Segunda marca de uma igreja, e olha, isso não importa o nome dela, em que lugar do bairro ela está, se está num bairro nobre, se está na periferia, se está na praça, se está na ponta da rua, se Jesus congregar nela, vale a pena ir lá. Segundo, o Espírito Santo opera nela. Não importa a inteligência do pregador da noite, a eloquência do pastor da igreja, as técnicas de voz dos que ministram o louvor. Se o Espírito Santo não estiver operando, o culto é vazio, é pancadaria de lata velha. Mas se o Espírito Santo estiver presente, até lata velha gera melodia. Aleluia. Ai, último lugar, terceira marca de uma igreja: nela Deus fala. Não vale a pena congregar numa igreja onde homens falam e Deus tem que ficar calado. É melhor congregar numa igreja onde homens se calam e Deus fala. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus fala. Quantas vezes você sai de casa com o coração carregado? Aí você chega aqui na igreja, num domingo pela manhã na escola bíblica, num culto de terça, num culto de domingo, num culto de quinta, numa reunião de oração, numa conversa na porta da igreja. E uma frase responde todas as suas indagações: Deus falou com você. E às vezes a gente faz uma bobagem, uma bestajada, se é que existe essa palavra. Aí chega aqui e a pregação diz tudo que você fez. Aí você diz assim: mas rapaz, já foram me dedurar para o pastor. E não foi ninguém que te dedurou. É o Espírito Santo usando o pregador daquela noite, sem que ele mesmo perceba que está sendo usado, para falar com você da parte
de Deus. Sabe por quê? Porque Deus Ele ama, porque Ele tem interesse na sua vida, porque Ele quer falar conosco diariamente. Ele tem as respostas para as nossas indagações. A Bíblia diz em Jó, capítulo 33, versículo 14 e 15, que o Senhor fala uma vez e ainda duas, se os homens não lhe atendem. Fala-lhes a terceira vez, quando caem e adormecem sobre a cama. Deus fala. Ele fala. E só vale a pena congregar num lugar onde Deus fala. Eu vou repetir, não importa o nome na fachada. Não importa se o pastor é o melhor pregador do mundo ou se ele nem fala tão bem. Não importa se a igreja é na praça ou na ponta da rua. Se ela é suntuosa ou uma tapera. O que importa é se Jesus congrega lá. Se o Espírito Santo se manifesta nela. E se Deus fala no culto. A pergunta é: Deus fala aqui? Deus fala conosco? Deus nos incomoda? De vez em quando Ele nos dá uma sacudida, umas repreensões fortes que a gente fica sem graça. Mas o que importa é Deus falar. Um amigo meu me ligou outro dia e disse para mim assim: Josué, eu perdi o ânimo de servir a Deus. Ele é pastor. E eu perguntei para ele: o que está acontecendo com você? E ele disse: tem mais ou menos 4 meses que eu não ouço Deus falar comigo. Eu disse: meu amigo, você está dentro d'água sem boia. 4 meses sem ouvir Deus falar contigo? Você abrir a Bíblia e não conseguir ouvir que Deus está falando com você através da palavra? Você ajoelhar e não conseguir ouvir Deus falando por meio da oração? Você ir num culto, ouvir uma pregação e não tem nada da voz de Deus para você? Tem alguma coisa errada. É preciso rever algumas coisas na sua vida. Entra na presença de Deus e pergunta para Ele o que está acontecendo, que Ele se calou. Porque quando Deus se cala de 2 coisas, uma pode estar acontecendo. Ou Deus falou tanto com você, e você persistiu na sua teimosia, que Ele largou de mão. Ou Ele está planejando uma surpresa extraordinária para a sua vida. Porque quando Deus planeja uma surpresa, Ele se cala. Porque se Ele nos comunicar, nós temos a língua solta. A gente não consegue guardar uma promessa só para nós. E tem promessas que Deus não quer que os outros saibam antes que ela se cumpra. Tem promessas que é para você ficar calado. E quando ela se manifestar, as pessoas olharem e dizem: Deus fez. Fez, porque Ele é fiel em cumprir aquilo que promete. Fica em pé, por favor, em nome de Jesus. Ore comigo agora. Diz aí para o Senhor, fala com as tuas palavras, mas diz para Jesus: eu quero congregar onde o Senhor congrega. Diz para Jesus: eu quero ter o prazer de sentar numa cadeira e saber que o Senhor sentou do meu lado durante o culto. Diz para Jesus: eu quero congregar onde o teu Santo Espírito opera. Diz para Jesus: lá na igreja, Senhor, onde eu congrego, que pode ser essa, mas tem pessoas de outras igrejas aqui esta noite. Diz assim ao Senhor: manifesta a presença do teu Espírito lá na igreja onde eu congrego. Usa o meu pastor. Fala comigo, fala conosco. Aleluia. Fala isso para Jesus agora. Ó Deus, ó Senhor, não nos importa estar no lugar que o Senhor rejeite estar. Não nos é interessante cultuar, cantar, ouvir pretensas boas pregações, se o teu Espírito não se manifestar para nós, em nós e através de nós.
Senhor, não importa a eloquência do pregador da noite, a inteligência, a retórica, pouco nos importa a dicção. O que nós queremos é ouvir a voz de Deus. Fala-nos, fala-nos. Que eu manda. Só a tua voz nos consola. Araganai le manjo, aramada bagando le manjo. Espírito de Deus, estende um manto da tua operação neste lugar. Tira toda frieza, rompe o silêncio sepulcral, provoca um barulho de adoração neste lugar. Se não for barulho de glórias a Deus, de glórias e aleluias em níveis elevados, haja um barulho de gemido, haja um barulho da alma. Ah, Senhor, te manifesta aqui. Oh, amanjo nem manda lagar no louva, sui de anjo na irambeclai de lagarras. Jesus, deixa eu pedir só mais uma coisa. Traz um avivamento sobre nós. Manifesta a palavra da profecia. Manifesta a palavra da sabedoria neste lugar. Manifesta a palavra do conhecimento neste lugar. Manifesta o discernimento dos espíritos neste lugar. Manifesta o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas neste lugar. Manifesta agora variedades de línguas e interpretação delas. Espírito de Deus, eu quero, eu preciso, eu faço questão, eu insisto que a tua presença se revele nesse lugar. Sem essa presença não vale a pena, Senhor. Sem a tua presença eu não posso continuar. Manifesta a tua presença em nós. Oh, Araganamagashi. Deus me sondas, conheces-me. Sem a tua presença, Jesus, não dá para seguir. Mesmo quando falho, eu sei, me ama. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da Louve, cruz. louve. Vejo o Levante a mão se desejar. Coloque a mão no peito. Houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Congrega conosco, Jesus. Congrega conosco, Jesus. Tu és meu guia. Chora, querido. Canta em línguas. Meu protetor. Tua mão me firma.
pessoa que está do seu lado, se é um amigo, uma amiga, alguém que está afastado da igreja, se ele ou ela desejar nesta noite entregar a sua vida a Jesus, voltar a um relacionamento com Deus, convide essa pessoa a sair do seu lugar e vem com ele à frente, vem com ela. Nós vamos orar pela sua vida. Eu não estou lhe convidando para congregar nesta igreja, estou lhe convidando para entregar sua vida a Jesus, para voltar a Cristo, para se reconciliar com Deus. Onde está a primeira pessoa? O irmão, a irmã que vier com ele, com ela, cena assim com a mãe e avisa. E nós vamos orar pela sua vida esta noite. Venha, venha. Alguém. Deus te abençoe. Ali vem o primeiro jovem. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém e está vindo ali a segunda preciosa vida. Venha. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Aleluia. Saia do seu lugar. Está vindo a terceira pessoa. Deus abençoe. E a quarta pessoa onde está? Vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muda de vida. Deus vai entrar.